capítulo 34. Você pode deixar a sua Bíblia aí aberta, que eu vou chegar aí. Amados, só deixar ela aberta. As crianças não estão descendo devido ao trabalho das tribos. Então à noite também elas estarão aqui, como também estão pela manhã participando do culto normal. Quando acabar o trabalho das tribos, voltaremos com a escolinha, amém? Então peço a compreensão dos pais. Se porventura o filho ficar, ou a filha ficar incomodadinha, você não tem problema nenhum de você descer e lá embaixo. Não tem, tá bom? Vamos lá. Gênesis 34, 11 diz assim: Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Conceda-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Amém? Só até aí. Para quem está participando dos trabalhos das tribos, eles vão entender aquilo que a palavra do Senhor vai nos dizer com maior facilidade. Principalmente aqueles que estiveram aqui pela manhã, porque hoje foi realizado o trabalho da tribo de Simeão. Mas para aqueles que não estiveram e que não têm o costume de fazer uso da leitura da palavra, eu quero trazer uma pequena introdução só para você entender aquilo que vai ser dito e para que você possa aplicar isso na sua vida. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis capítulo 12, que o Senhor nosso Deus, Ele fez uma promessa. Promessa essa a Abrão, que depois se tornou Abraão, a qual o Senhor prometeu dele ter uma grande nação. A Bíblia diz então que de Abraão vai sair Isaque. Isaque é o filho da promessa. A Bíblia diz que de Isaque vai sair Esaú e Jacó, duas nações. Porém a palavra do Senhor diz que o Senhor vai amar Jacó. E é de Jacó que vai nascer as 12 tribos de Israel. Preste bem atenção para você entender. É de Jacó que vai sair as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz então que Jacó, fugindo de Esaú, porque havia ele enganado Esaú e também seu pai, embora ele na sua saída tivesse a orientação do seu pai, Jacó está saindo de casa foragido. Por quê? Porque Esaú, seu irmão, quer o matar. A Bíblia diz então que ele vai para a casa do seu tio Labão. Porém, pelo caminho ele vai encontrar com Raquel. A Bíblia diz que Jacó ama Raquel, desde a primeira vez que a viu. A Bíblia diz então que Raquel leva Jacó para dentro da sua casa. Jacó fala quem ele é. E a Bíblia me diz que ali ele começa a trabalhar para Labão. Certo dia, Labão, seu tio, vê que ele está trabalhando, mas que ele não está recebendo nenhum dinheiro. E Labão então vai fazer uma proposta para Jacó. Vai perguntar a Jacó quanto ele quer ganhar pelo serviço que ele está prestando. A Bíblia diz então que Jacó vai dizer que ele quer trabalhar para ter como sua esposa Raquel. Jacó então vai trabalhar 7 anos. Quantos anos? 7 anos. No sol, na chuva, bem ou mal, ele está ali trabalhando. E a Bíblia diz que os 7 anos se passam. E passando-se 7 anos, chega o dia dele receber o seu salário. O seu salário não era ouro, não era prata. O seu salário era o amor dele, era Raquel. A Bíblia diz então que está tudo preparado. Jacó está alegre. Porém a palavra do Senhor me diz que o que ele vai receber não é Raquel. Ele vai receber Elia. A Bíblia diz que pela manhã, após a noite de núpcia, pela manhã, ele vai ver que não é Raquel. A Bíblia diz que Jacó vai até Labão. E indo até Labão, ele vai questionar com Labão, que Labão o enganou. Porém Labão vai argumentar que não é comum na sua terra dar a mais moça no lugar da mais velha.
A Bíblia diz então que Jacó vai trabalhar mais 7 anos. Porém, após 7 dias, ele vai ter a sua amada. Agora preste atenção. Jacó trabalhou 14 anos para ter a sua amada. A sua amada tinha um nome, era Raquel. Lia não era a sua amada. Mas a Bíblia me diz que o Senhor nosso Deus via o desprezo, o sofrimento que Jacó e Raquel fazia com Lia. Presta bem atenção. Deus via e Deus ouvia. A Bíblia diz então que Deus decidiu fazer de Raquel estéril e Lia fértil. A Bíblia diz então que Jacó deita com Lia. E ao deitar com Lia, a Bíblia diz que ela vai engravidar. E o primeiro filho que ela vai ter com Jacó se chama Rúben. Rúben é o primogênito. É aquele que tinha o direito da bênção da primogenitura. Quem esteve aqui no domingo passado, ouviu falar sobre a tribo de Rúben. E nós sabemos aquilo que Rúben fez. E o que Rúben fez? Aquilo que nenhum filho deveria fazer, que é desonrar o pai. Eu vou repetir. O que Rúben fez, nenhum filho pode fazer. E aqui eu estou levando para o lado natural e também para o lado espiritual. Preste bem atenção, nós que somos filhos. Nós não podemos desonrar o nosso pai. Nós não podemos desonrar a nossa mãe. Não importa o que o nosso pai carnal faça. Não importa o que a nossa mãe venha fazer. Nós não podemos desonrá-los. Porém, há muitos filhos que já desde criança, jovem, adolescente, que estão desonrando os seus pais. Porém, a palavra do Senhor vai me dizer que Rúben desonrou Jacó. E quando ele desonrou Jacó? Quando ele vai deitar com a concubina do seu pai, usando ainda a cama do seu pai. Ouça o que eu vou dizer. Quem desonra o pai não merece ser honrado pelo pai. Eu vou repetir. Quem desonra o pai não merece ser honrado pelo pai. A Bíblia diz que Rúben, por desonrar Jacó, deitando com a concubina dele na sua cama, ele vai perder a bênção da primogenitura. Ei, eu estou dizendo para você que o sobrinho de Esaú, o mesmo que também trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, Rúben já deveria ter pego a experiência ruim do tio e não executado aquilo que ele executou. Mas não, ele preferiu satisfazer o desejo da carne do que honrar o pai. E isso muitos estão fazendo na igreja. Preferem satisfazer o desejo da carne do que honrar o pai. E aqui eu estou falando de Deus Pai. Preferem satisfazer o desejo carnal do que honrar aquilo que o pai tem dito. E o que o pai tem dito? Sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. O que o pai tem dito? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que os filhos querem? Os filhos querem satisfazerem o desejo da sua carne. E a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E a palavra de Deus me diz que aqueles que satisfazem o desejo da carne são inimigos de Deus. Então Rúben se tornou um inimigo. Ou seja, aquele que tinha a oportunidade dada por Deus de receber a bênção da primogenitura, agora vai ter como castigo o direito perdido. Rubens não será mais aquele que poderia ter autoridade sobre os seus irmãos, aquele que poderia ter dupla honra, aquele que poderia governar a sua casa após a morte do seu pai, porque a bênção da primogenitura é isso, é assumir a autoridade que o patriarca um dia teve, é dupla honra.
Tudo que uma herança dá para um filho, ele ia ter para mais. Porém, ele perde tudo. A Bíblia diz que mesmo Lia tendo Rúben como primogênito, nos dá a entender na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 34, que o desprezo não acabou. Ela continuou sendo desprezada por Jacó. E a Bíblia me diz que Deus vê. Repita comigo, Deus vê. E além de Deus ver, Ele ouve. Deus não mudou. E por Ele não mudar, Ele continua vendo. E por Ele não mudar, Ele continua ouvindo. Ei, eu vou dizer para você novamente. Deus não mudou. E por Ele não mudar, Ele continua vendo. Ele continua vendo o desprezo que eu desprezo as pessoas e o desprezo que as pessoas fazem com a minha pessoa. Então Deus não é cego, Ele vê. Da mesma forma que Ele vê, Ele também ouve, Ele escuta. E o que Ele escuta? Ele escuta o choro de uma desprezada, de um desprezado. Ele escuta a súplica. Ele escuta o clamor, Ele escuta a petição, Ele escuta a alma daquela pessoa. A Bíblia diz que Deus ouviu, eu vou repetir, Deus ouviu o clamor de uma desprezada. Deus ouviu a súplica de uma desprezada. Deus ouviu a alma de uma mulher desprezada. E a Bíblia me diz que Deus ouvindo, Ele vai responder. Preste bem atenção. Não pense você que Deus não responde àqueles que são desprezados. Não pense você que Deus só vai ficar vendo e ouvindo. Não, Deus vê, ouve e responde. Deus vê, Deus ouve e Deus também responde. E a Bíblia me diz que Deus vai responder Lia. E como Deus vai responder Lia? Concedendo a ela mais um filho. Deus concedeu Lia mais um filho. E quando esse filho nasce, Lia vai pôr o nome de Simeão. E por que o nome Simeão? Porque eu entendo que Deus ouviu a alma daquela mulher. Além dele ouvir, ele viu o desprezo, como Jacó a desprezava, e como Raquel também a desprezava e a humilhava. Deus viu. E a Bíblia diz que quando nasce Simeão, ela tem um entendimento que Deus ouviu, e por Deus ouvir, algumas coisas serão mudadas. Mas eu aqui não estou para pregar da próxima tribo de Levi. Eu estou aqui nessa noite para complementar aquilo que foi pregado pela manhã, através da vida do Rodrigo, esse que estava aqui no louvor. Porque o trabalho das tribos é para dar oportunidade às pessoas que querem apregoar a palavra do Senhor no altar dessa igreja. Então no trabalho das tribos eu não prego, eu só fico embaixo orando, glorificando e recebendo a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que foi muito bem pregado, embora ele estivesse nervoso, mas foi muito bem pregado, explicado a palavra de Deus. A Bíblia diz então que Simeão nasce. E Simeão nasce como resposta, preste bem atenção, Simeão nasceu como resposta, e não é a resposta de qualquer um, é a resposta de Deus. Você não entendeu ainda, quando você nasceu com uma resposta, e essa resposta não é de qualquer pessoa, é a resposta do próprio Deus, irmãos. Porque você não sabe o que passou no meio da sua família, você não sabe o que passou entre a sua mãe e seu pai, você não sabe qual era o desejo da sua mãe e do seu pai, mas eu tenho a certeza que foi uma resposta de Deus. E a Bíblia me diz então, que Simeão cresce. Ouça, Simeão cresce. E crescendo Simeão, ele vai cometer alguns erros. Simeão vai cometer alguns erros. Erros esses que demonstram um mau caráter. A Bíblia diz que quando José vai contar o sonho, que ele iria governar sobre o sol, a lua e 11 estrelas, ele vai ser um daqueles que vai ajudar os demais irmãos a matar José.
A Bíblia também me diz que quando a sua irmã, Diná, vai ser violentada por Siquém, a Bíblia diz que ele, juntamente com mais outro irmão, vão fazer um acordo. E fazendo esse acordo, aparentemente está tudo resolvido. Preste bem atenção. Diná vai ser violentada por Siquém. Porém, Siquém vai amar Diná. E ele amando Diná, ele vai então até Jacó. E indo até Jacó, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer quantia, para que ele pudesse ter Diná como esposa. E ali vai haver um acordo. E eu quero ler para vocês o acordo, para vocês entenderem. Abra aí sua Bíblia. Gênesis 34. Então, versículo 11. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: conceda-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço. Olha o amor, olha a paixão que ele teve por Diná. Aumentem quanto quiserem o preço, e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, irmãos de Simeão. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade. Simeão, com seus irmãos, manifestaram a falsidade. Continuando. A Siquém, a seu pai, Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles, disseram: não podemos fazer isso jamais. Entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado, seria vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidado todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles parece boa a Hamor e a seu filho Siquém. O jovem que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente, aleluia, ele gostava de Diná. Havia um acordo. Simeão e os demais irmãos fizeram a proposta. Porém, a palavra do Senhor me diz que eles passaram a agir de falsidade. E por que eles passaram a agir de falsidade? Porque quando chegou a notícia para eles, o que entrou no coração deles foi uma justiça. Justiça essa movida por uma ira. Presta bem atenção. O que manifestou em Simeão e nos seus irmãos foi um sentimento de justiça, mas porém movido por uma ira. Porque quando eles receberam a notícia, a Bíblia me diz que eles entristeceram, ficaram irados. E a palavra do Senhor me diz que agora eles irão usar a falsidade. Eu pergunto para os amados irmãos: eles haviam feito um acordo, sim ou não? Só que, porém, a Bíblia me diz que eles não vão cumprir o acordo. Por que que eles não irão cumprir o acordo?
Porque o espírito de vingança, movido por uma ira, gera falsidade. E essa falsidade não provém de Deus. Porque a Bíblia me diz que a ira nós podemos ter. O que nós não podemos fazer é pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Só que a Bíblia me diz que eles pecam. Quando? Quando eles descumprem aquilo que foi acordado. E assim tem sido muitos. Estão descumprindo aquilo que foi acordado, porque acham que a justiça tem que ser feita. Porém, não é uma justiça segundo a vontade de Deus, é uma justiça segundo a minha vontade. E quando a justiça é segundo a minha vontade, não vem a verdade, o que vem é a falsidade. O que vem é o espírito de vingança. E olha o que a palavra do Senhor diz: se vocês serão meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, como eu, Senhor, vos amei. Homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, ela apanha de um lado e vira o outro. Homem que é homem de Deus e mulher de Deus, procura é reconciliação, procura é perdão, procura é arrependimento, procura, mesmo estando correto, é se humilhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas a ira, o sentimento de vingança, uma falsidade numa justiça, impede as pessoas de fazerem isso. A Bíblia diz então que Simeão e seus irmãos vão aproveitar que eles se circuncidaram, cortaram o prepúcio. No terceiro dia, o pior dia da dor, a Bíblia diz que eles vão e mata todos. Todos. A Bíblia diz que quando Jacó ficar sabendo, Jacó não gosta, porque Jacó é homem de aliança. Eu vou repetir, porque Jacó é homem de aliança, e quem faz aliança com Deus, não quer desonrar a Deus. Deu ruim aí, hein? Quem faz aliança com Deus, não quer desonrar a Deus. E a minha pergunta é: você como filho, e tendo Deus Pai como seu Pai, por que você tem desonrado a Ele só para desfazer o desejo da sua carne? Por que você tem deixado de fazer aquilo que Deus ordenou, só porque a sua carne quer fazer aquilo que você quer? Pense nisso. A Bíblia diz que Simeão vai agir com falsidade. E Jacó então fica triste. E a ordem de Jacó para seus filhos é: construa um altar. Sabe o que Jacó está querendo dizer? Vai até o Senhor e peça perdão por ele, para que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Altar é lugar de aliança, arrependimento, humilhação. A Bíblia diz que os anos se passam, e se passando os anos, como foi bem pregado aqui pela manhã, chega o dia de Jacó se despedir dos seus filhos. Jacó vai morrer, Jacó vai partir, e a palavra do Senhor me diz que ele manda reunir todos os filhos. E reunindo ele todos os filhos, ele vai liberar uma palavra de bênção para cada um dos seus filhos. Eu vou repetir. Ele vai liberar uma palavra de bênção para cada um dos seus filhos. E eu quero convidar você aí em Gênesis capítulo 49. Vamos ler, vamos ler. Gênesis capítulo 49. Versículo 1.
Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Preste bem atenção no que Jacó está dizendo. Olha, o que eu vou pronunciar para cada um de vocês, o que eu vou liberar para cada um de vocês, vai acontecer na vida de cada um de vocês. O que eu estou falando não é algo apenas por falar, não, é algo verídico. Vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. O que Deus Pai falou através do Espírito Santo e de Jesus, seu Filho, vai acontecer. A trombeta vai soar. Nós não sabemos o dia e a hora que isso vai acontecer, mas Jesus disse: vigiai e orai. Jesus também nos alertou: olha, quando vocês verem os sinais, saibam que é chegada a hora. A Bíblia diz que a trombeta vai soar, e não é qualquer pessoa que vai ressuscitar, é os que morreram em Cristo Jesus. Não é qualquer pessoa que vai ser arrebatada. Ei, não é qualquer pessoa, porque o Senhor diz assim na sua palavra: olha, assim vocês dizem em meu nome, curei enfermos, em meu nome vocês expulsaram demônios, mas o Senhor vai dizer: nunca te conheci, você que pratica a iniquidade. Vou piorar, você que sempre me desonrou, desobedecendo aquilo que eu ordenei você a fazer. Você que sempre me desonrou, você que nunca se arrependeu nem mudou de vida, mas continua na mesma prática, o Senhor vai dizer: eu nunca te conheci. Eu fico imaginando as pessoas chegando diante de Deus falando: sou eu, o seu queridinho, sou eu que estive lá na igreja todos os dias, eu fiz visita, eu fiz evangelismo, eu preguei em todos os países do mundo que o Senhor me enviou, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu dei esmola, eu fui visitar preso. E o Senhor vai dizer: quem é você? Mas em seu nome eu curei enfermo, paralítico levantou, câncer foi expelido. E ele vai dizer: quem é você? E você vai querer argumentar, mas ele vai dizer: nunca te conheci. Aí você vai querer argumentar, mas eu usei o teu nome. E ele vai dizer: quem é você? Nunca te conheci. São pessoas que desonram a Deus. Não é uma vez ou outra, porque isso pode acontecer com qualquer um, porque há em nós uma natureza pecaminosa. Mas aqueles que vivem continuamente desonrando a Deus todos os dias, não gera neles um arrependimento, uma mudança e uma transformação de vida. A Bíblia diz que a trombeta vai soar, e se nós que estamos em Cristo vivos, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, e após encontrarmos com o Senhor nos ares, iremos para um tribunal chamado Bema, e nesse tribunal, cada um de nós, já salvos, quem é arrebatado está salvo, quem foi arrebatado ou for arrebatado, já está salvo. Quem morreu em Cristo Jesus, só está esperando a trombeta soar, para encontrar com o Senhor. Então nós, salvos, valeu Felipe, você crê, né? Porque parecendo que os demais não creem. Nós encontraremos com o Senhor no tribunal chamado Bema, tribunal de por aquilo que eu fiz aqui na terra, não para mim, nem para a minha glória, mas para a glória do Senhor e para o Senhor. Essa recompensa é o adorno da noiva, veste de justiça. E a Bíblia diz que logo depois é a bodas do Cordeiro, é o casamento, não é isso, pastor Tiago? Do noivo com a noiva. E quem é a noiva? É qualquer um? A noiva é santa, é lavada e remida no sangue
do Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está noivo. Se você se programou a casar, você quer casar por quê? Porque há amor, porque há fidelidade, porque há lealdade. Sim ou não? Porque se não tivesse, você não casaria. Você está achando que Deus, que é santo, quer uma noiva qualquer? É por isso que o Espírito Santo está em nós, porque Ele é o amigo do noivo. E sendo Ele amigo do noivo, a todo momento Ele está dizendo assim, ó, o Luiz ainda te ama. O pastor Luiz ainda te ama. O pastor Luiz aguarda pelo grande dia. Há expectativa nele, há prazer nele, há gozo. Ele te busca, ele ora, ele jejua, ele consagra. Ele procura fugir da roda dos escarnecedores. Ele procura cumprir com a tua palavra. Então eu vejo nele a ansiedade pela tua volta. É por isso que às vezes no culto ele diz, Maranata, ora vem Senhor. Mas há também aqueles que o Espírito Santo fala, olha, fizeram uma aliança com o Senhor, mas estão se prostituindo. Já trocaram o Senhor pelo Senhor dinheiro, pelos afazeres. Já trocaram o Senhor pelos amigos. Os amigos são mais importantes que o Senhor. Olha, eu fico imaginando o Espírito Santo falando com Deus, embora Ele seja o próprio Deus. Ele falando assim, olha, eles te trocaram. Estão amando mais os filhos, pai, mãe, do que o Senhor. Tem alguns que amam mais os amigos do que próprio Senhor. Tem outros que se enraizaram no dinheiro. Tem outros que foram para a idolatria. E tem outros que estão dizendo que o Senhor não importa com as vestes da noiva e nem como a noiva tem andado. Por isso eles fazem o que querem, do jeito que querem, da maneira que querem. Mas eu só estou te informando porque eu sou seu amigo. E como amigo eu estou te informando quem verdadeiramente está sendo fiel e quem não está sendo fiel. Porque só os fiéis, irmãos, os lavados, os remanescentes, estarão lá. A Bíblia diz que Rúben vai receber de Jacó uma palavra profética. Não é qualquer palavra, é aquilo que irá acontecer na sua vida. Vamos ouvir. Olha só, versículo 2. Reúnam-se para ouvir, filhos, todos presentes, de Jacó. Ouça o que diz Israel. Israel aqui também é Jacó, seu pai. Rúben, aquele que desprezou. Talvez serve para você, viu? Que está desprezando Deus Pai. E você que está desprezando o seu pai e a sua mãe. Viu? Talvez sirva para você. Rúben, você é meu primogênito. Olha, olha o prazer como Jacó está iniciando. Rúben, você é o meu primogênito. Rúben, você é a minha força. Rúben, você é o primeiro sinal do meu vigor. Ei, Rúben, você nasceu na melhor fase da minha vida. Você adquiriu toda a minha força, todo o meu vigor. Olha só, continuando. Superior em honra, bênção da primogenitura. Superior em poder, autoridade, poder. Era Rúben. Mas olha o versículo 4. Turbulento como as águas. Não tem controle. Não consegue controlar o desejo da carne. E por não conseguir controlar o desejo da carne, se tornou inimigo de Deus. E se tornando inimigo de Deus, ele perde a bênção da primogenitura. Está desonrando pai e mãe? Está desonrando Deus? Cuidado, hein? Pode perder o primogênito e a bênção que o primogênito deixou para nós, hein? Continuando. Turbulento como as águas, já não será superior, perdeu. Quem despreza o pai, perde a bênção que o pai havia liberado para ele. Quem desonra pai e mãe,
perde a bênção que o próprio pai e a mãe um dia liberou para ele. Está desonrando aí, jovem? Você já mais velho, está desonrando sua mãe e seu pai? Pode perder aquilo que você não gostaria de perder. Conserta agora, viu? Conserta agora, enquanto está vivo, porque depois que morre, só lamento, só remorso, só choro e tristeza, porque quem morre não ouve mais, quem morre não tem mais sentimento, quem morre não fala mais, irmãos, não fala mais, não fala, é a palavra de Deus. Morreu, logo depois vem o juízo. É turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, Deus viu. Aqui ainda eu estou falando de Rubem, eu estou pregando sobre Simeão, só para você entender. O Senhor viu, quando você o desonrou. O Senhor também viu, o Senhor também vê, e vai continuar vendo todas as vezes que um de nós desonrar a Ele e ao nosso pai carnal. Ele viu, e por Ele ver, olha só, e subiu à cama de seu pai, você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Perdeu. Agora ele vai proferir para Simeão, olha só, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles. Meu Deus do céu, eu fico imaginando a ausência de Deus nessa assembleia. Conselho, aonde há muitas pessoas aconselhando. Ei, pode ter o mundo inteiro te aconselhando, se o verdadeiro conselheiro não estiver presente. Pode falar que está ali, que está acolá, é no nome dos reis. Quando nós reunimos, se estivermos no nome do Senhor, não é nas piadinhas não, é em nome do Senhor, ali eu e, se estiver 2, 3 reunidos ali, em meu nome, não é para fazer papagaiada, para querer aparecer, não, é em nome do Senhor, para glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor, honrar o Senhor, pregar a palavra do Senhor. Então deixa eu orientar, pare de dizer que qualquer reunião que você faça, Deus está ali, é mentira, nem todas as reuniões Deus vai estar, embora Ele seja onisciente, onipresente, Ele não vai estar aí onipotente, está nesse sentido, mas manifestar, olha o que Ele diz, que eu não entre no conselho deles, e nem participe da sua assembleia, uma reunião, cara, nem numa reunião familiar, olha, ele está dizendo, eu não me apresentarei, na reunião que Simeão fizer, e que Levi fizer, eu não vou me apresentar, porque agiu com justiça, porém uma justiça que vem de uma vingança através de uma ira, e usaram de falsidade, e usando a falsidade, eles quebraram um acordo, uma aliança. A aliança não se quebra, acordo naquela época era como se fosse uma aliança, homem pegava na mão do outro, estava firmado e pronto, e acabou, irmãos. E hoje, por qualquer coisinha, ó, não dá para mim. Casamento hoje, meu Deus do céu, virou troca de peça íntima. Cada hora é um gosto, cada hora é de um jeito. Não gostei desse, eu vou para o outro. E aí vai. Mas vamos voltar aqui. Simeão e Levi são irmãos, sua espada são armas de violência. Olha só. Que eu não entre no conselho deles e nem participe da sua assembleia, porque em sua ira, pessoas iradas, com sentimento de vingança e com falsidade, não tem condições nenhuma de receber aquilo que poderia ter recebido. Sabe por que eu falo isso? Porque se Rubem perdeu a bênção da primogenitura, aos nossos olhos,
quem deveria receber seria Simeão, mas a Bíblia diz que não é Simeão que vai receber. Sabe por quê? Porque não pode ter a bênção da primogenitura quem tem um sentimento de vingança, quem carrega consigo a ira. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, que vai ser liberada uma palavra que nenhum de nós aqui quer ter para a nossa vida. Sabe qual? Divisão e dispersão. Espírito de divisão e de dispersão. A Bíblia diz que o reino dividido não prevalece. E aqui eu quero alertar você, se você tem vivido isso na sua vida há anos, ou se está vivendo divisões, dispersões, separações. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Isso tudo está ocorrendo porque você ainda não reconheceu que a sua ira, o seu sentimento de vingança, através de uma falsa justiça, está permitindo, dando legalidade ao espírito de divisão e de dispersão entrar no meio da sua casa. A Bíblia diz que a palavra que Jacó liberou para Simeão é divisão e dispersão. E eu termino dizendo, pela misericórdia de Deus, como Deus ama o seu povo. Eu vou repetir, como Deus ama o seu povo. Porque a Bíblia me diz que Levi vai ter 5 filhos, como foi pregado aqui pela manhã. E eu vou dizer aqui o nome dos 5 filhos, anotei, está aqui. Algumas versões vão dizer diferente. Gemuel ou Nemuel, Deus é luz. Filhos de Simeão. Jamim, força, o da mão direita. Oade, outros vão dizer outro nome. Ele estabelecerá e ele confirmará. Jaribe, brilho, resplandecente. E o outro é Saul, desejado e pedido. A Bíblia diz, como foi pregado pela manhã, que o Senhor, quando vai distribuir as terras, Ele vai dar à tribo de Simeão uma parte da herança, dentro da tribo de Judá. E o que nós precisamos entender, como bem pregou aqui o Rodrigo pela manhã? Nós conseguimos enxergar a misericórdia do Senhor. Agiram na ira, mas Deus não os matou. Agiram na falsidade, mas Deus também não os matou. Só dispersou e dividiu. Mas o que me alegra é que o Senhor colocou eles dentro de uma tribo chamada tribo de Judá. Embora foram eles colocados numa fronteira, ou seja, se outras nações viessem a guerrear contra o povo de Deus, os primeiros a sofrerem o ataque seria a tribo de Simeão. Por quê? Porque aquilo que Jacó havia dito tinha que acontecer. Porque ele não falava de si, ele falava por Deus. A Bíblia diz então que essa tribo é colocada dentro da tribo de Judá, demonstrando o quê? O amor, a misericórdia, a graça, que Deus a qualquer hora, a qualquer momento, está pronto para perdoar qualquer uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque é da tribo de Judá que vai vir Jesus. E a Bíblia diz que nós não tínhamos direito a nada. Mas um dia, por nós recebermos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Não estávamos na videira verdadeira, mas agora nós estamos enxertados na videira verdadeira. Ei, não tínhamos direito à salvação, mas agora temos. Por quê? Porque nós estamos na videira e a nossa raiz agora, teu nome é Jesus Cristo. Presta atenção, meu lindo. A misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Deus continua tendo misericórdia, Deus continua tendo amor. O problema é que as pessoas não querem reconhecer que erraram. Simeão está dentro da tribo de Judá,
E dentro da tribo de Judá, que eles vão ser dispersos, irmãos. Nós estamos aonde? Na raiz de Davi. Em Jesus Cristo. E eu vou perguntar, se verdadeiramente nós estivermos no Senhor, e o Senhor estiver em nós, poderemos nos dispersar? Não. Mas quando há uma dispersão? Quando eu não reconheço que aquela justiça que eu acho que eu estou fazendo é correta, mas não é correta. Ela vem com sentimento de vingança, de ira e de falsidade. Toma muito cuidado com o tipo de justiça que você está querendo praticar, principalmente se ela for movida pela ira, pela falsidade, pelo engano, e por você achar que Deus irá compactuar com o seu sentimento de vingança, viu? Porque a Bíblia diz que a vingança só pertence ao Senhor. Essa é a palavra que Deus nos concedeu nessa noite. Mas eu quero fazer um alerta aqui, amados, e não é a minha implicância com os jovens, não. É por aquilo que eu ouço dos pais e por aquilo que eu vejo criança. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, fazer com os pais aqui nessa igreja. O que vocês estão fazendo com o pai de vocês. Você está em casa, eu falei isso aqui de manhã e vou falar para vocês. O que vocês estão fazendo com o pai de vocês, honrando o pai de vocês, desonrando o pai de vocês, desonrando a mãe de vocês, sabe o que está acontecendo com vocês? A lei da semeadura. Você está plantando e vai colher, amanhã você vai ter filho, seu filho não vai te respeitar, seu filho não vai te honrar, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Eu sei que muitas das coisas que eu falo, muitos não gostam, mas eu quero saber se é verdade ou se é mentira. Se está dentro da palavra ou não, porque o modo como eu falo não interfere naquilo que a palavra diz. Então eu vou dar como exemplo a minha casa, porque eu estou pregando. Já falei isso aqui e vou tornar a repetir. Eu nunca dei um trabalho para o meu pai. Não estou falando que quem é mundano, né, não vai ter essas práticas, mas eu nunca fui numa zona. Eu nunca fui numa discoteca. Eu nunca enchi a cara para ficar jogado pela rua. Eu nunca chamei meu pai de Zé, Mané, qual é que é? E aí, véi, se liga, mano. Não vou, não. Me lembra que agora, certa vez eu sentado no sofá, meu pai deitado, ele disse para mim assim: Luizão, busca uma maçã para mim. Pega lá na geladeira para mim. Eu virei para o meu pai e falei assim: ah, pai, espera aí um pouquinho. Aí ele: como é que é? Na hora eu levantei, fui lá e peguei. Sabe o que eu vejo aqui na igreja? O pai pedindo: ô filho, faz isso aqui para mim. Quanto que o senhor vai me dar? O pai fala não à filha. Não por quê? Por que eu não posso ir para cada Marinha? Por que eu não posso ir para cada Chiquinha? Eu estou doido para ver quando seu filho nascer. Não é maldição não, como diz a pastora, está na Bíblia. Aquilo que você planta. Nunca desonrei meu pai, nunca desonrei minha mãe. Agora eu vou perguntar para quem está comigo aqui: que dia que vocês viram a cara em me desonrar? Não estou dizendo que amanhã não possa ocorrer algo com ela. Até hoje. E sabe o que é que me dói? Que a maioria hoje dos jovens faz chacota, brinca e ri. Mas amanhã, na hora que o filho nascer, sabe quem que vai chamar? A mãe que desonrou. O pai que desonrou. Sabe para quê? Para ver se dá um jeito num filho que hoje está representando o que ela foi um dia. Pastora Edneia não deu um trabalho para a mãe dela. Pergunta para a pastora se a Karen dá trabalho para ela. A Karen nem liga para a gente para falar conosco que ela está doente ou não. Se ela está doente, ela fica lá doente, se recupera e não fala nada. Ela só liga para a gente para dizer: ô mãe, hoje tem que fazer o pagamento da faculdade. E como que a senhora está e meu pai está? Só isso. Por quê?
Porque é a lei do plantio. É honrar pai e mãe. Eu disse aqui num culto e vou repetir. Eu acho um absurdo o filho colocar o pai e a mãe no asilo. A não ser que o pai peça. Outra coisa, irmãos, eu sou uma pessoa muito observadora. Aquilo que você cochicha aí no ouvido, chega ao meu ouvido. É Deus, não tem condição, é Deus. Eu pareço ser biônico, não tem condição. Na mesma hora que eu estou conversando com um, eu estou vendo o que o outro está fazendo. Meu Deus, é só Deus para fazer essas coisas. A sua amizade, que você diz que é amiga, é ela que vai te trair. Sabe quem que é seu amigo? Seu pai e sua mãe. Não vai na onda de amiguinho não, que você vai se lascar. Confessa lá para sua amiguinha que você está de olho no amiguinho lá. Vai falando mesmo. Amanhã está te passando a perna. Mas não, pastor fala demais. Pastor conversa demais. Ei, é 50 anos que eu tenho. Sei do que eu estou falando. E observo aqui dentro dessa igreja, com 500 membros, o que ocorre. Sabe o que ocorre aqui? Falsidade, traição, por pequenas coisas. Dentro dos ministérios. Fico imaginando fora. Pai, mãe, ore mais por mim. Porque o que você não tem coragem de falar para o seu filho, eu falo aqui no altar. E se você não tiver coragem de falar para o seu filho, pode me chamar que eu falo. Eu falava para as minhas sobrinhas. Todos que trabalharam comigo no escolar, seja homem ou mulher, ou moça, eu falava, sabe o quê? Para as moças, vou desligar porque nós estamos online. Meu filho, você é pegador, pega todas as menininhas, viu? Sabe o que a mãe hoje orienta as meninas? Aqui, na minha cama você não faz não, mas toma anticoncepcional e vai para o motel. Eu tenho coragem, tá? Porque eu quero o seu bem. Quantas vezes Deus me usou para falar com as pessoas, vigia, senão vai engravidar. Engravidaram, porque não vigiaram. E acha que é normal. Né? Acho que é normal. Quantos que estão aqui, irmãos? Que podem por um momento usar a cama do pai para satisfazer um desejo da carne, achando que o pai não está vendo. Iremos para casa, mas não iremos com espírito de vingança. Porque nós vamos orar agora. Eu tenho 7 minutos. Eu vou expulsar esse capeta. Está na sua mente? Eu vou expulsar. Está no seu amigo, na sua amiga? Eu vou expulsar esse capeta aí. Espírito de vingança. Espírito de falsidade. Espírito que causa divisão e dispersão. Deus não quer dividir, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ter vida, vida em abundância. Soberano Deus e eterno Pai. Assim como eu fiz pela manhã, eu faço agora à noite. Eu oro na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. E repreendo todo espírito de vingança, todo espírito de ira, todo espírito de falsidade e de engano, que veio através, Senhor, de um falso sentimento de justiça. Em nome de Jesus eu repreendo este espírito que causa dispersão e divisão nesse casamento, no meio dessa família, no meio dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro repreendendo esse espírito que tem causado divisão, dispersão dentro dessa casa. Pai, nesse quarto, nessa cozinha,
nesta sala, neste banheiro, neste quintal, Senhor, esse espírito de divisão, falsidade, que se reúne quando a família diz que vai fazer uma festa, e na verdade, não há festa, há contenda, há briga, eu repreendo, em nome de Jesus, espírito de falsidade, espírito de engano, espírito que causa divisão no casamento, na vida financeira desse homem e dessa mulher, na empresa desse homem e dessa mulher, vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai embora, sai do nosso meio, sai dessa casa, sai dessa empresa, sai dessa família, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, vai embora, vai embora, vai embora, sai da mente, sai do ouvido, sai do coração, raiz de amargura, espírito de vingança, sai da mente, sai do coração, Senhor, gera o perdão, Senhor, gera o arrependimento, Senhor, gera a transformação, Espírito Santo, convença esse homem, essa mulher, a não praticar essa vingança que ela quer, mas ela perdoar, Deus, em nome de Jesus, eu oro e repreendo no nosso meio, em nome de Jesus, que haja em nós a misericórdia, que haja em nós o amor, que haja em nós a lealdade, que haja em nós a fidelidade, que haja em nós a comunhão, que haja em nós a unidade. Senhor, eu quero agradecer ao Teu Espírito que me traz à memória. Pode ser que assim como os irmãos de José sentiram inveja e ciúmes, você também sentiu inveja do seu irmão, ciúmes do seu irmão, de alguém da sua casa, e por isso você não aceita que o outro vai crescer mais que você, ou tem crescido mais que você, e agora você carrega um sentimento de vingança, a ponto de você proferir palavras amaldiçoando esse irmão e essa irmã. Eu te repreendo em nome de Jesus, demônio, te repreendo em nome de Jesus, porque se José foi abençoado, foi porque ele honrou Jacó, e principalmente a Deus. O que o Senhor está querendo dizer, é que se você honrar a Deus, e aos seus pais, você pode ser como um José, que mesmo sonhando como jovem, no tempo certo e na hora certa, vai ser aquilo que Deus falou que seria. Seja como um José, irmão. Honra seu pai e sua mãe, seja leal ao seu pai e sua mãe, principalmente a Deus. A mulher de Potifar queria deitar com José, ele recusou. Sabe o que José quis dizer? Eu prefiro me sacrificar do que desonrar a Deus. Eu prefiro ser taxado de bobão, porque hoje é assim, né? Se a menininha não pega o menino, motivado pela amiguinha, ela é uma bobona. Aí se a menina pega o menininho engravida, ela foi uma burrona. Não é assim? É assim hoje. Mas se a menina falar que não vai pegar, os outros, ó. Mas se ela pega, nossa, é a menina, hein? Engravidou, cadê as amigas? Cadê as amigas? Vaza. Vai embora. E assim também os menininhos hoje. Diz que quanto mais pega, mais homem. É mentira. Quanto mais pega, mais galinha é e menos nome tem. Irmãos, eu fico imaginando a roda dos escarnecedores. Eu fico imaginando o grupo de mulheres, seja jovem ou não, grupo de homens. Aí chega lá o Joãozinho. Chega lá o Joãozinho. Nó. Ontem eu saí com aquela. Qual? Com a Marinha. Nossa, top. Fiz isso, isso e isso com ela. Aí no outro dia reúne de novo. Ah, já peguei, já foi a Francisquinha. Fiz isso, isso e isso. Aí, no outro dia, Léo, está lá o grupo dos meninos e passa.
a Francisquinha e a outra. Aí os meninos. E as nem olhando, aí a elas. Pode olhar, eu estou sabendo que o Joãozinho te pegou. Também quero te pegar. Porque é isso que ocorre no meio dos jovens. No meio dos adultos. Parece um troféu. Troféu de quê? Troféu de quê? Troféu de quê? Do pecado. Da desobediência. Da desonra. Sabe o que está acontecendo? Difamando um ao outro. E sabe o que é pior? Quem está difamando, né? Sabe quem que é? É o amiguinho que ouviu você falar, que impulsionou você fazer. É ele. Então fica aqui o meu alerta para vocês. Dá ouvido ao seu pai. Dá ouvido à sua mãe. Vamos para casa. Irmãos, eu saí daqui para ir lá para a Argentina, para ter dias com a minha filha. E eu tive a oportunidade de falar com a minha filha muitas coisas para o bem dela. Falei, eu e a mãe dela, nós falamos assim para ela: embora nós estejamos distantes, você pode confiar em mim e na sua mãe. Embora nós estejamos distantes, nenhum dos seus colegas, das suas amigas, vai fazer o que eu e a sua mãe faremos por você. Conte comigo e com a sua mãe, porque as suas amigas amanhã vão embora. As suas amigas amanhã, cada um vai seguir o seu rumo, mas eu continuarei sendo seu pai e a sua mãe continuará sendo a sua mãe. Na hora que você passar uma adversidade, só ligar para nós, porque as suas amigas nem sempre vai poder te atender, mas eu e a sua mãe daremos a nossa vida por você. Eu deixo de comer para pagar sua faculdade, para Deus concretizar o sonho dele através da sua vida. E se assim o Senhor permitir, ano que vem, aquela que saiu daqui estudando, se tornará doutora. Porque eu sou melhor? Não, porque eu ensinei. Ela ensinou no caminho que se deve andar. Está distante de nós, mas próxima de Deus. Toca a bateria, é líder lá do, como é que chama? É grupos pequenos, lá tem um outro nome lá. GBO. Grupos pequenos como se fossem células. A Karen lidera líderes lá na Argentina. Faz faculdade. Sai 5 horas da manhã, fica no hospital até 5 horas da tarde. Tem que estudar ainda para a faculdade, fazer prova. Não falta nenhum culto. Aqui o povo mora do lado, não vai na igreja. Não estuda, só fica no celular, não faz nada e não vai para a igreja. Aí sabe que quando eu conto isso aqui, sabe o que as pessoas falam? Eles se acham. Não é o que eu vivo, irmãos. E por que eu vivo isso? Porque eu nunca desonrei meu pai, cara. Eu nunca desonrei minha mãe. Nunca mandei meu pai tomar em lugar nenhum. Nunca falei com ele assim, e aí, velho, seu mochiba. Nunca. Encontro com ele, bênção, pai. Como é que vai o senhor? Tudo bem, meu filho. Eu posso ir na sua casa, pai? Não. Tá bom, pai. Não é perguntar por quê, não. Tá bom. Eu posso ir, pode. Que horas? Hoje o que eu vejo aqui na igreja dá nojo. Nojo. E sabe o que é pior, irmãos? Que eu como pastor, o corpo diaconal, como diaconato da igreja, não pode falar com os pais. Porque embora eles veem os filhos maltratando os pais, dando tapa na cara, celular na cara, batendo no pai, sabe o que o pai fala? Não, isso é fase da vida. Pode deixar. Estou sem cinto. Pega aqui.
Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindão. Tup, tup, tup. Já é maiorzinho? Pega aquelas de fivela arrumada, de peão boiadeiro. Sabe? O Zito anda com uma dessa que é muito cavalo. Fica de pé, vamos embora.